Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje quero falar com você, cristão, que sabe que nós devemos ser espirituais, não é verdade? A palavra do Senhor diz o quê? Buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então temos que colocar Deus em primeiro lugar, temos que colocar Ele na frente em tudo que nós vamos fazer, orar, pedir ao Senhor direção, pedir ao Senhor sabedoria e estratégia para poder vencer. Mas nós temos que ser também práticos e objetivos. E muitas vezes nós inclinamos só para o lado da espiritualidade. Ficamos nessa situação de, eu vou orar, né? Preciso resolver uma situação e vou esperar Deus me responder. E nós ficamos esperando uma resposta. E geralmente queremos o quê? Que Deus use um profeta, né? Para falar conosco, eis que estou contigo, vai, faça tal coisa, porque eu vou fazer isso e aquilo. Só que nós temos que aprender a andar por fé. Nós precisamos aprender a usar um manual que já está aqui. Então, todas as respostas que eu preciso estão na palavra de Deus, para todas as áreas, tá? Área espiritual, sentimental, financeira, a saúde, tem tudo aqui. O nosso Deus deixou para nós um manual totalmente completo. E quem segue essa palavra vence, pois a palavra do Senhor é bem clara, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, você é liberto. Você conhece a verdade e você vence, porque você começa a colocar em prática os ensinamentos de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então está aqui para nós. Mas nós temos o costume de querer que alguém nos dê uma direção. Seja ali uma palavra, né? Muitas vezes falamos um profeta, porque Deus usa profeta, mas Deus tem vários meios de falar conosco. Às vezes Deus fala conosco através de uma palavra que nós ouvimos, através de um louvor. Deus fala conosco usando uma pessoa, né? Um profeta. Deus fala conosco através de sonhos. E tem aqui a boca de Deus, que é a palavra viva e eficaz que está na Bíblia, né? Então, o nosso manual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós não vivemos as promessas do Senhor porque ficamos estagnados, parados, esperando que alguém nos dê uma direção, esperando que alguém nos fale uma resposta. Às vezes nós estamos orando sobre determinada situação e nós falamos o quê? Estou esperando uma resposta de Deus. Mas será que Deus já não deu a resposta? Mas eu tenho orado, eu tenho falado com Ele e Ele está em silêncio. Será que esse silêncio não é uma resposta? Deus tem vários meios de falar. Por isso nós precisamos buscar nele a intimidade, para nós conseguir entender como Deus trabalha. E outra situação é aprender aqui na palavra, como ele agia, como ele fazia, como aqueles homens e mulheres de Deus agiam diante de dificuldades, né? Diante de situações, por exemplo, Jacó. Jacó passou por um processo ali, junto com o seu sogro, né? Onde ele está ali trabalhando para o seu sogro durante 7 anos para ter uma esposa, depois mais 7 anos, e ficou ali um período ainda trabalhando. E ele colocava para ele um salário e depois mudava aquele salário. Várias vezes ele falava que ele ia dar algo para ele, depois não cumpria com a tua palavra, e ele ficou naquela situação. Quando ele começou a perceber que tinha algo estranho, quando ele vê que o sogro dele estava tratando ele com indiferença, ele toma uma atitude, né? Então ele poderia pegar o quê? Começar a orar, ficar chorando. Ai, Senhor, a situação, meu Deus, me ajuda. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, o que eu faço? Não, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, de repente, você está num lugar que você está vendo que as pessoas estão te tratando com indiferença, aquele lugar está te fazendo mal, e você fica orando, né? Senhor, é para eu ficar aqui? Senhor, me dá uma direção. A situação já está te mostrando. Você está se sentindo bem nesse lugar? Você está vendo que há crescimento, que há ali motivo, né? Motivação para estar nesse lugar. Então continua. Agora, se você está vendo que está te fazendo mal, já é uma resposta de Deus. Porque Deus não quer que você fique no lugar sofrendo. É óbvio que tem uma situação que às vezes Deus permite, né? Porque Ele está ali tratando com você. Por isso eu estou te falando, cada caso é um caso. Você precisa olhar a sua situação. Orar ao Senhor e pedir, Deus, me dá discernimento. É da sua vontade que eu continue dessa forma? E você vai começar a perceber o andamento do processo. Se Deus está te permitindo ficar ali para que você aprenda alguma coisa, ou se é hora de partir. Então Jacó, quando ele viu que aquela situação estava irrelevante, ele tomou uma atitude. Vamos propor um acordo. Os bichinhos que nascerem aí listrados, malhados serão meus, porque eu preciso, né, levantar o meu capital, que naquela época o dinheiro era os animais, era o fruto da terra, né? Então eu preciso me restabelecer. Hoje eu tenho minha família, tenho meus filhos, então eu quero que haja aí esse rompimento, eu preciso cuidar da minha vida. E quando ele toma essa atitude,
Ele observa lá, né, que Jacó com os seus filhos fizeram ali uma tramóia, né? Tiraram todos os animais que poderiam, ao haver aquele cruzamento dos animais, nascer os que seriam para ele, né, como parte de pagamento. Então, naquela situação, que Jacó faz? Jacó começa a chorar. Jacó começa a falar: ai Deus, o que eu faço? Meu Deus, me dá uma direção. O que Jacó faz? Ele toma novamente uma atitude. Pega ali, tem uma ideia, pega varas, né, listrada, deixou umas listras na vara, colocou lá em determinado lugar, onde os animais, quando estavam ali, né, tendo o seu momento íntimo, tendo o seu momento ali, olhava para aquela vara, né, listrada, e os animais que nasciam animais listrados, malhados, conforme ele tinha ali combinado com o seu sogro. E o que aconteceu nessa situação? Ele saiu dali riquíssimo, porque Deus honrou ele. Observa que ele tomou atitude. Muitas vezes é isso que Deus está esperando de nós. Nós precisamos dar o nosso passo. Coloca o nosso passo, a nossa perninha ali, ó, coloca o nosso passo e Deus coloca o chão. Entende? Então muitas vezes ficamos orando, pedindo ao Senhor e não tomamos nenhuma atitude. E Deus quer que nós tenhamos essa sabedoria também, né? Esse posicionamento de orar, de confiar em Deus, de colocar ali na frente e de agir. Muitas vezes nos falta tomar atitude, conhecer como Deus trabalha. E outra coisa também, aplanar os nossos caminhos. Se eu tenho pecado contra Deus, eu peço perdão ao Senhor, né? Me arrependo do meu erro e começo a andar em retidão com Cristo. Se tem alguma coisa que eu tenho que mudar, eu preciso tomar essa atitude de mudança. Muitas vezes queremos que Deus mude a nossa história, mas Deus quer que você mude a sua vida naquilo que cabe a você. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: olha o que Deus fala para aquele povo, né? Que estava andando ali de uma forma incorreta, andando de uma forma a aborrecer a Deus. Eles queriam ser abençoados, eles queriam que as portas se abrissem para ele. E essa foi a resposta de Deus no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, você precisa reconhecer o seu erro. Você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa se humilhar na presença do Pai. Contar tudo o que está acontecendo contigo. Sem esconder nada, porque nós não conseguimos esconder nada. Mas Deus quer ouvir. Ele sabe da nossa vida, né? Do nosso íntimo, do nosso profundo e oculto. Mas Ele quer que você fale. Então, necessário é que você reconheça o seu erro na presença do Pai. Aplane o seu caminho e Ele, em contrapartida, vai sarar a sua terra, vai abrir as portas, vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida mediante a atitude que você tem perante o Senhor. Então, o nosso erro é esse. Muitas vezes nós ficamos espiritualizando tudo, né? Ah, eu estou pedindo a Deus que Deus abra uma porta, né? Então, eu estou confiando que Ele vai abrir. E fica com o braço cruzado esperando. Ou seja, eu preciso trabalhar num lugar melhor, eu quero ganhar mais. Então, para eu chegar nesse objetivo, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Eu vou procurar um curso que é gratuito, eu vou me mexer, vou me mover. Então, o que eu estou fazendo? Colocando meus passos. Colocando meus passos. E o nosso Deus vai colocar o chão para você pisar. Ele vai aplanar o seu caminho, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar uma ideia, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações e você vai receber a bênção de Deus. Então não adianta ficar somente se lamentando, chorando, reclamando, murmurando ou esperando que um profeta apareça para te dar uma direção. Deus pode usar esse caminho? Pode, mas muitas vezes nós vemos o povo de Deus ali agindo, né? Nós vemos Davi chega ali na terra dele, houve uma guerra, ele saiu, quando retornou, tinham sido saqueadas a sua terra, tinham levado mulheres, crianças, o povo ficou transtornado, culpando Davi, e Davi ficou numa situação difícil. O que Davi faz? Começa a orar e chorar somente? Não, Davi vai na presença de Deus, já com uma atitude: eu vou guerrear, nós vamos atrás, vamos combater, vamos buscar o que é nosso. Mas calma aí, eu vou pedir a direção de Deus. Eu vou perguntar se é isso a vontade dele. E ele vai lá na presença do Pai e pergunta: Senhor, se eu for nessa guerra, ou seja, ele já está preparado, já tem uma ideia, já tem uma estratégia. Como que eu devo fazer, como eu devo agir para pegar de volta a minha bênção? Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que guerrear, eu vou ter que ir lá lutar.
mas calma aí, eu não vou sozinho. Eu vou perguntar para Deus se é essa a vontade dele, se ele estará comigo, se ele vai na minha frente. Então ele vai lá na presença de Deus e pergunta: Senhor, se eu for guerrear lá, o Senhor será comigo? E Deus responde: vai, Davi, eu serei contigo. Davi foi, venceu a guerra, trouxe as mulheres, trouxe as crianças, trouxe tudo que era deles e ainda trouxe o despojo, trouxe muito mais do que eles tinham. Recebeu de Deus a bênção completa. Mas por quê? Porque ele tomou uma atitude. Ele poderia, diante daquela situação, entrar no quarto e ficar chorando, se lamentando: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não estou entendendo. Olha só, as pessoas agora estão contra mim. Por quê, Senhor? Por quê? Entendeu? Não, ele falou: calma aí. Olhou a situação, é isso que você tem que fazer. A situação está difícil, as portas estão fechadas. O que eu posso fazer para que essa porta se abra? Qual é o talento que eu tenho? O que eu posso fazer? Qual é o pouquinho que eu tenho que Deus pode usar para multiplicar? Eu sei fazer um bolo, eu sei pintar, eu faço um café maravilhoso, eu faço uma comida maravilhosa. Eu não sei. Deus vai te dar um direcionamento, né? Eu posso fazer vendas, eu posso comprar aí uns brincos, eu posso pegar e comprar alguma coisa para sair vendendo por aí. Eu vou tomar uma atitude. E aí você vai: tive uma ideia, tive uma estratégia. Agora vai e pergunta para o Senhor: Senhor, é isso mesmo? É da sua vontade? O Senhor vai comigo? Eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. É da sua vontade? O Senhor vem comigo? E o Senhor vai colocar no seu coração um sentimento de aprovação. Ou então vai fechar o seu coração para que você entenda que não é isso, que não é a vontade de Deus. Uma coisa é certa: você precisa buscar essa intimidade com Deus. Muitas vezes ficam buscando resposta nas pessoas e a pessoa teve um direcionamento, um posicionamento que foi bom para ela. Aquilo foi algo que Deus colocou na vida dela. Mas para você, às vezes, é outro caminho. Então, esse caminho, Deus vai te mostrar para você tendo essa intimidade com Ele, buscando Ele. Aqui, Deus deu uma resposta para aquele povo que estava clamando, né? Eu preciso da bênção do Senhor, a situação que nós estamos passando. Eles estavam andando ali no caminho que estava aborrecendo a Deus, com atitudes pecaminosas, né? Então, o Senhor fala para ele: ó, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então se humilha, ore, busque a Deus, né? Se converta dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? E aqui está falando do que? De portas abertas, de prosperidade. Então Deus vai abrir os caminhos. Por quê? Porque eu reconheço o meu erro, reconheço o meu pecado, mudo minha situação, né? Vou perante a Deus, me humilho na presença do Pai e Ele, em contrapartida, muda a nossa história. Amém? Essa é a mensagem para você. Se você está sofrendo, está pedindo algo ao Senhor, seja espiritual, mas coloque a prática também na sua vida. Não temos que ser só espirituais, porque somos corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar, busca a direção de Deus, estratégia do alto, né? Direcionamento do Pai, e tome atitude que te levará ao caminho da vitória. Ficar de braço cruzado, ficar esperando a bênção cair do céu, ficar chorando, se lamentando, ficar esperando que um profeta venha te dar uma direção. Muitas vezes isso vai fazer com que você perca muito tempo, com que você talvez nem chegue a receber a bênção, porque ficou de braço cruzado esperando. Deus quer atitude, tá? Todos os homens que nós vemos aqui, mulheres, tomaram atitude. Esther está diante de uma situação difícil, né? O povo está ali com uma sentença de morte. O primo dela, Mordecai, vai até ela, pede para que ela entre na presença do rei para pedir que ele intervenha a favor do povo. Mas ela sabia que não podia chegar diante do rei de qualquer jeito. Então o que ela faz? Calma aí, vou buscar a presença de Deus, vou buscar a graça do Senhor. Então ela propõe ali: vamos orar e jejuar durante 3 dias, coloca todo mundo para orar e jejuar, e eu vou na presença do rei. Se eu morrer, morrerei, é conforme a vontade do Pai. Eu vou fazer a minha parte. E a parte de Deus, Ele fará. E foi isso que ela fez. Então ela orou, jejuou sobre aquela situação. É uma estratégia também. Às vezes você está vendo portas fechadas, às vezes você está vendo uma resistência espiritual. Então tem que ter esse posicionamento espiritual sempre, em primeiro lugar. Mas temos que ter a nossa prática. Temos que tomar atitude. Tem um lado que corresponde a nós que Deus não fará. Já deixei alguns vídeos aí para vocês, tá? Deus só faz o impossível. Todas as vezes que Ele fez um milagre aqui, é o impossível. O possível é com você.
Então é assim que Deus trabalha. Nós precisamos entender como que Deus trabalha. Como que Ele responde minhas orações. Eu oro, peço ao Senhor, fico sentado esperando. Eu oro, peço ao Senhor, cruzo meus braços, choro. O que eu faço? Então eu oro, peço ao Senhor sabedoria, direcionamento e escuto a voz do Espírito Santo, porque Ele vai falar contigo. Se você está buscando, Ele vai te responder, tá? De uma forma ou de outra. Então Ele pode sim usar um profeta, um sonho, um louvor, uma palavra. Aqui mesmo, eu estou aqui trazendo uma mensagem para você, Deus está te dando um direcionamento. E tem situações que você vai ver ali que está tendo uma dificuldade espiritual, oração e jejum, armas espirituais, tá bom? É isso, que essa mensagem entre o seu coração, que através do bom Consolador Espírito Santo produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.